Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de dois temas, expressionismo e o futurismo. E eu vou iniciar com uma perguntinha. Você lembra que o expressionismo foi uma das primeiras vanguardas europeias e que teve dois centros diferentes, um representado por um grupo de artistas na França que em 1905 recebe o nome de Fauves, Feras, e o outro representado por um grupo de artistas na Alemanha, conhecido como Die Brücke, que significa ponte, né? Ou simplesmente expressionistas. A principal característica desse movimento chamado fauvista foi a utilização da cor pura e características presentes na chamada art knife, como nós podemos ver, visualizar nessa obra. A arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do universo particular, que lembra o quê? Tema infantil, né? Você já de fato já olha, já lembra o tema infantil. Já os cubistas passaram a representar objetos com todas as suas partes num mesmo plano, não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. É como se eles estivessem abertos e apresentar todos os seus lados, né, no plano frontal, em relação ao espectador, quem está observando. Dividindo-se essa fase, então, em analítico e sintético, né? E nessa tendência, tivemos artistas de destaque, artistas esses que na criatividade e insaciável curiosidade desenvolveram, seguindo as investigações de Cézanne, outros métodos de explorar essa arte, né? Mas hoje quero falar de uma arte que foi uma das vertentes das vanguardas do século XX. Você já sabe qual é? Essa mesmo, olha só, o futurismo. A arte do futurismo. O futurismo ele iniciou-se como um movimento na Itália de 1909 a 1910, mas ele teve influência nas artes de outros países como França, Rússia e também Brasil. A ideia principal que os futuristas buscavam era incorporar em seu procedimento artístico a velocidade, captando então, seja nas artes plásticas, seja na literatura, seja também esse movimento acelerado que percebiam intensificar-se em todo ao seu redor. Esse, então, movimento chamado futurista, ele tinha como principal característica a valorização da tecnologia, da velocidade. E o manifesto futurista desse movimento foi escrito pelo poeta Philippe Manuel, que tornou-se conhecido a partir de sua publicação em 1909 no jornal francês Le Figaro. E esse movimento, gente, modernista, no Brasil, ele trazia em si uma ânsia pela própria modernização, uma necessidade de acompanhar, né, a modernidade da segunda revolução industrial. Então, qual futurista, o futurismo era um testemunho mais direto desse avanço. E esse movimento futurista publicou muitos documentos importantes na história da arte. O manifesto ele evidenciava a aglomeração de forma violenta e em um único texto todos os anseios dos artistas desse grupo ligado à modernidade. Isso propondo uma transformação totalmente radical da cultura e dos costumes sociais e negando radicalmente também o passado. Então, na pintura, o futurismo, as pinturas pesquisas futuras, ou seja, futuristas, foram em busca de como representar o movimento, a velocidade, né? E os artistas, eles adotaram o simultaneísmo do cubismo, que representa vários aspectos do objeto na tela, como vocês podem ver. Uma coisa muito, bem futurística mesmo, né? Tem aquela coisa de passar aquela rapidez, aquele movimento rápido. Então, eles desenvolveram técnicas que anos mais tarde
foram e são utilizadas na transmissão de velocidade pela publicidade e até pelas histórias em quadrinhos. Interessante isso, né? Agora, você já ouviu falar em urbanismo? Tenho certeza que já. O urbanismo é a ordenação dos diversos lugares e locais que devem abrigar o desenvolvimento da vida humana e em seus aspectos materiais. Aspectos materiais, aspectos sentimentais e até espirituais, em todas as manifestações individuais e também coletivas. O urbanismo é uma disciplina, ele é uma técnica relacionadas com estudos, com regulação, também com controle, planejamento de toda uma cidade. E é nesse processo de modernização que muitos artistas eles se destacaram. E o principal objetivo desses artistas era o quê? Era aliar a estética e o planejamento urbano à organização social. Os arquitetos eles começaram a desenvolver objetos de uso diário e estruturas que poderiam ser fabricados, digo, em série, né? E por esse tipo de urbanização, pelo fato de que essa arte ela deveria exigir do artista a consciência do que fazer para melhor atender a uma necessidade geradora do projeto de arte, essa arquitetura ela ganhou o nome de arquitetura racionalista. Isso porque o racionalismo arquitetônico corresponde a uma tendência introduzida na Europa no início do século XX e que mantém forte compromisso com as conquistas da estética do cubismo. Vou mostrar para vocês algumas produções dos principais representantes da arquitetura racionalista, tá bom? Olha só. Eu tenho certeza que você gostou de alguma delas, ou seja, vai gostar de alguma delas. Nós temos a chamada Le Corbusier, né? Que desenvolveu a maior parte de seu trabalho na França, a obra do edifício do Supremo Tribunal, que foi projetado por Le Corbusier em Chandigarh, que fala, na Índia. Nós temos também, além do arquiteto Charles, deixa eu ver se eu acho aqui o Charles. Vamos na sequência aqui. Tem o Charles, né, que ele conhecido como Corbusier, ele foi um pintor. Charles é o mesmo que o Corbusier. Ele foi um pintor, um planificador urbano. Digo o nome, vamos uma palavra aqui para ele, magnífico, né? Capaz de transformar os problemas urbanísticos, problemas arquitetônicos em grandes questões para o século XX. Em seus projetos, sempre conseguiu ligar a natureza, né, a história da humanidade. Ele também influenciou grandes arquitetos brasileiros como o Oscar Niemeyer, também o Lúcio Costa. E essa influência nós podemos ver em edifícios como o Ministério da Educação, da Saúde Pública no Rio de Janeiro, né? Quer ver? Deixa eu colocar para vocês aqui. Esse aqui é de Corbusier ainda. Aqui, ó, este daqui. E nas ideias dos projetos urbanísticos de Brasília, já na Alemanha, o propósito da arquitetura racionalista era ensinar o público a usufruir o quê? Do espaço urbano. Os artistas, eles definiam claramente seus projetos de tal forma que o público, ele percebia na hora essa intenção. E por volta de 1913, com sua origem na atual Rússia, o construtivismo se expandiu por todas as suas disciplinas artísticas e transformou também radicalmente as artes gráficas. Para os artistas construtivistas, a arte deveria se apoiar nos avanços tecnológicos e deveriam se empenhar em grandes projetos que buscassem introduzir a arte na vida dos cidadãos. Você quer ver um monumento que contém todas as premissas dos construtivistas? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só,
Esse monumento é uma obra arquitetônica que assume o caráter de escultura gigante e, ao mesmo tempo, cumpre uma função técnica, porque funciona como uma torre de comunicação e emissão de notícias. E essa torre, ela nunca chegou a ser construída por situações econômicas. Então, no movimento construtivista, a pintura e a escultura, ela assume também um certo caráter informativo e funcional, e não de representação da realidade. Isso porque os construtivistas defendiam que os valores constitucionalizados do século XX deveriam ser superados e que caberia à arte o papel de estabelecer uma comunicação mais direta com a população. E, resumindo, o construtivismo, ele explorou as formas geométricas de forma que retratasse o ser humano em um mundo veloz e também, sabe como? Em um mundo totalmente industrial. Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos na próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham compreendido melhor sobre o futurismo. Um grande abraço para vocês, até mais.